Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Garra de Ferro, que está em cartaz nos cinemas, que é um filme estrelado pelo Zac Efron, e é um filme também que pode te enganar caso você desconheça a história real na qual é inspirado. Mas acredite, é um filme ótimo de assistir, vai mexer muito com as suas emoções e te impactar no final. Esse vídeo é com spoilers, porque como se trata, de um filme baseado numa história real, eu vou falar aqui alguns detalhes, a respeito da história, dos personagens, então pode ser que vocês considerem um spoiler, então já estão avisados, e eu também vou contar a história real aqui, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre Garra de Ferro, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir este filme, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Com direção e roteiro do Sean Durkin, Garra de Ferro acompanha a vida e carreira dos irmãos Von Erich, que fizeram um grande sucesso no mundo da luta livre no início dos anos 80. A família foi marcada pelo sucesso ali no ringue, que consequentemente trouxeram inúmeras tragédias, que veio numa espiral marcada por desafios, pressão, exigências, decepções, saúde mental e a ausência de uma rede de apoio mais forte por parte dos pais. Então, o filme inicia revelando que essa história de amor e triunfo no universo da luta livre começou com o patriarca, o Fritz, o pai, criando a Garra de Ferro, que era uma técnica utilizada aos oponentes, e acabou se tornando marca registrada da família no ringue. E tal devoção e talento passou de pai e para os filhos, mais especificamente para o Kevin, o David e o Kerry, enquanto o Mike tinha sonho de seguir outra carreira. A princípio, Garra de Ferro parece que vai entregar uma história de esforço e dedicação total por parte dos irmãos em se tornar o melhor lutador ali de luta livre e conquistar o tão sonhado cinturão, enquanto eles têm o pai como um treinador, só que ele é bastante dominador e controlador, que tem um único objetivo de tornar os seus filhos em grandes vencedores. A princípio, isso soa positivo inicialmente, porque dá a entender que a gente vai acompanhar uma história ali de superação, de dedicação, de inspiração, só que à medida que a gente vai vendo essa pressão aumentar cada vez mais, isso resulta em circunstâncias bem trágicas devido à saúde mental e emocional fortemente abalados. As sequências de lutas no ringue são bem coreografadas e teatrais, desde a apresentação dos lutadores até cada golpe ministrado ali no ringue, o que soa engraçado e até fake, mas não é fake. Quem já assistiu luta livre sabe bem como é. E a gente vê aqui que cada irmão se dedica integralmente a dar o melhor de si, para conquistar o tão sonhado cinturão, só que essa dedicação total e juntamente com a pressão vai desencadeando uma sucessão de erros, conflitos e destinos infelizes. Em um dado momento a gente vê que o personagem do Zac Efron começa a falar de uma certa maldição em torno do sobrenome Von Erich. Então a princípio a gente não entende muito bem, do que se trata dessa maldição, mas ao mesmo tempo a gente questiona, será que não seriam essas falhas, esses erros, ausências e pressão que acarretaram nessas sequências de tragédia, e aí é por conta que vem dessa maldição? Então, à medida que a gente vai assistindo o filme, a gente vai tendo essas respostas de acordo com o desenvolvimento dos personagens e as suas relações. O ator Zac Efron, pra mim, ele tá incrível, sensacional no papel. Ele interpreta o Kevin, que é o segundo irmão mais velho da família, o primeiro é o Jack Jr., mais pra frente eu falo sobre esse personagem, e na minha opinião, o Kevin é o que mais sofre aqui nesse filme, não só assim de pressão, mas ele vai assistindo tudo que vai acontecendo com a família, é ele que bate de frente com os pais, principalmente o pai, mas também é o único que consegue bifurcar o caminho, ou seja, ele não fica se dedicando totalmente à luta livre, ele consegue pensar na sua vida pessoal, construir a sua família ao lado da Pam, a sua esposa, que acaba se tornando o seu pedestal, a Pam interpretada pela Lily James, e ela se torna fundamental aqui para ele, não deixa ele cair, não deixa ele desistir, enquanto ele vai testemunhando todas as tragédias que vão
acontecendo ali com a sua família. Entre altos e baixos e focado em construir a sua família, o Kevin vai da escuridão à clareza com relação à luta livre, quando ele começa a questionar as atitudes do pai, a bater de frente com ele, especialmente pela ausência da figura paterna, no momento em que os irmãos mais necessitavam de um pai, da rede de apoio dos pais, e não de um treinador sugador. Mas até isso acontecer, a gente vê o Kevin sofrer maus bocados, e é um personagem que passa por muitas dores e perdas. Como eu disse, a atuação do Zac Efron tá sensacional. A gente vê um lado cru desse personagem, depois de sofrer tantos impactos e se sentir solitário, incapaz de ter feito algo a mais para impedir o pior. Então, tem uma cena, inclusive, a última cena, que ele tá assistindo os filhos brincando no jardim, e, gente, é uma cena dilacerante. É uma cena, assim, muito triste, muito foda. Eu teria indicado o Zac Efron por conta dessa cena, né? Indicado ao Oscar ou qualquer outra premiação, porque ele tá sensacional aqui. E ao lado dele, a Lily James também entrega uma ótima atuação. Ela faz o papel daquela esposa que, a princípio, a gente até entenderia se ela fosse embora, jogasse tudo pro alto, mas em nenhum momento ela pensa nisso, ela fica do lado dele o tempo todo, ela dá apoio emocional, né, no momento em que ele precisa disso. Então, assim, a atuação dos dois juntos, a química deles funciona muito bem. Os outros irmãos, o David, o Carrie e o Mike, ganham ótimas interpretações dos atores Harris Dickinson, o Jeremy Allen White, que é o nosso Carmy da série The Bear, e o Stanley Simons. E a química dos quatro irmãos, junto com o Kevin, é de pura cumplicidade dentro e fora dos ringues. A gente se diverte e dá risadas ali com algumas cenas de irmãos sendo irmãos, e isso é legal. Mas também o espectador fica devastado com o que acontece com cada um deles. Pra mim, cada irmão tem um final injusto, na minha opinião, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, a vida acaba traçando o destino dessa forma, mas tem outros caminhos que a gente questiona. E se tivesse uma intervenção, uma rede de apoio maior, um olhar mais carinhoso, né, uma conversa, um apoio mais forte, um apoio emocional mais forte, eu acho que outros caminhos teriam sido impedidos, entendeu? Então a gente vê que o apoio emocional foi construído entre os irmãos, né, cabendo ao Kevin a segurar as pontas no final e sozinho. Em Garra de Ferro, dos quatro irmãos, o que mais teve, assim, um final injusto, que eu fiquei puta da vida, foi o do Mike, porque ele acaba seguindo a carreira de luta livre a contragosto, por pressão, sendo que desde o início a gente vê que ele não tá nem aí em querer ser um lutador, né? Ele gosta de comer, ele tá ali de boa, não tá nem ligando ali pro corpo dele, e desde o início ele mostra o sonho em seguir a carreira musical. Então ele tá se dedicando ali à banda, se dedicando a aprender a tocar os instrumentos. E quando as tragédias vão acontecendo, isso puxa o personagem a seguir a carreira no ringue e assim, e acaba culminando numa tragédia que não era para ter acontecido. E aí a gente no final fica assim, meu, não era para isso acontecer, e infelizmente aconteceu. O Walter Holt McClane é o Fritz, o pai que se dedicou, né, a trazer os filhos para o ringue, a treiná-los constantemente. Então, assim, o Fritz, ele é um ótimo treinador, mas é um péssimo pai. Ele é aquele personagem frio, que não tem aquele olhar mais terno, não tem aquela figura paterna ali, e isso acaba carecendo nos filhos, e consequentemente vai abalando a saúde mental de cada um, e consequentemente vai culminando nas tragédias. A Maura Tierney interpreta a Doris, que é a mãe, e o público já nota desde o início que ela é uma mãe cansada, é uma mãe de saco cheio de tudo e de todos. Então, assim, desde o início ela é uma mãe completamente ausente. A gente vê que ela reprime ali as emoções quando as tragédias vão acontecendo, é uma coisa que vai destruindo ela por dentro, mas desde o início ela é completamente ausente. E a gente já nota numa cena em que o Kevin vai lá, né, procurar a mãe e fala assim, mãe, será que a gente pode conversar? E ela simplesmente vira pra ele e fala, eu fiz seus irmãos pra isso, conversa com eles. Aí você fica, querida, o que é isso? É uma cena chocantemente hilária, só que ao mesmo tempo é preocupante, porque a gente fala, algo preocupante está rolando aqui, isso não vai dar certo, e de fato não dá. Então é uma personagem que ela se torna invisível, podada, chegando ali no seu limite do limite, quando ela dá um basta em tudo ali com o marido na reta final. Com relação à figurina e maquiagem, eu achei que a caracterização dos personagens estavam excelentes, especialmente dos irmãos, né, por conta do visual que era usado naquela época, no início dos anos 80. Eu lembro que quando começou a sair fotos das gravações de Garra de Ferro e caiu na internet,
Obviamente a internet logo começou a tirar sarro, né, do físico e do cabelo do Zac Efron, falando assim, meu Deus, deixaram ele assim, por que ele ficou assim? E, gente, ele estava caracterizado do personagem, ele estava gravando o filme naquela época, e muita gente tirando sarro. Não, mas ele estava daquele jeito, ele estava usando aquele corte de cabelo porque era típico daquela época, ele estava naquele porte, né, físico por causa do seu personagem, afinal ele estava interpretando um lutador livre, então eu acho que ele estava numa caracterização excelente. Quando a gente vê o resultado aqui no filme, a gente fala assim, putz, tá boa. Agora nessa segunda parte eu vou falar sobre a história real da família Von Erich, e aqui a família é composta por 6 irmãos, só que Garra de Ferro optou em apenas trazer 5 irmãos, na qual 4 são os maiores destaques, enquanto um ali é apenas mencionado e aparece na reta final. E o diretor, o Shanderk, ele explica que no início da produção eles cogitaram em mostrar os 6 irmãos, só que eles acabaram excluindo um, que no caso foi o Chris, porque o filme já estava muito carregado de tragédias, entendeu? Então assim, acrescentar mais uma tragédia, o filme não ia suportar, e acredite, gente, muita coisa triste acontece aqui. Na história real, de fato, a família Von Erich ficou muito conhecida e renomada no universo da luta livre nos Estados Unidos, e o termo a maldição Von Erich ganhou destaque nessa época por conta de uma série de eventos que marcaram fortemente essa família. Segundo o site Oxygen, o Fritz, que é o pai, foi o primeiro a ingressar no universo da luta livre, ganhando fama e prestígio, e passou esse amor ao esporte aos filhos. O Fritz se casou com a Doris e eles tiveram 6 filhos nessa ordem: o Jack Jr., o Kevin, o David, o Kerry, o Mike e o Chris. E o Jack foi o primeiro filho da família a morrer aos 6 anos de idade, eletrocutado e afogado numa poça em 1959. Então assim, a tragédia começou cedo. O David é o terceiro filho da família, que teve muito sucesso na carreira de lutador livre. Ele se casou com a Candy e eles tiveram uma filha que infelizmente faleceu logo após o nascimento, e por conta disso os dois se separaram e o David se casou novamente com a Patrícia. O David faleceu em 1984 aos 25 anos em um hotel em Tóquio, no Japão, porque ele foi para lá para lutar em decorrência de uma enterite aguda, que é uma doença intestinal. Mas boatos apontaram de que ele teria falecido em decorrência de uma overdose de medicamentos, mas não foi confirmado isso, são só boatos. O Mike é o 5º filho e ele substituiu o David no ringue, sendo que o sonho dele era seguir outra carreira, como eu mencionei aqui no vídeo, mas ele foi induzido a ir ao universo da luta livre e seguir os passos dos irmãos. Em 1985, o Mike lesionou o ombro e durante a cirurgia ele sofreu um choque tóxico que afetou os seus movimentos e a sua fala. Sem poder voltar ao ringue com fardos de substituir o David, que para ele assim era uma pessoa insubstituível na vida e como lutador, o Mike foi encontrado morto após sofrer uma overdose de medicamentos em 1987 aos 23 anos. O Kerry, o 4º filho, também se tornou um grande lutador livre, só que em 1986 ele sofreu um acidente de moto e teve o pé direito amputado. Só que esse tempo todo ele continuou lutando e o público, né, pessoas de fora da sua família, nunca souberam que ele teve o pé amputado, então ele continuou lutando normalmente e ninguém sabia disso. As pessoas só tomaram conhecimento dessa informação após a sua morte. O Kerry se casou, teve 2 filhas, se separou, ele conseguiu vencer o campeonato intercontinental, mas depois ele foi preso, sofreu com a separação, sofreu com o segredo da amputação e tudo isso mexeu demais com a cabeça do Kerry, que em 1993 ele acabou tirando a sua vida, tanto que os familiares encontraram seu corpo debaixo ali da árvore do rancho onde os irmãos costumavam brincar. Em 1991, Chris tirou a vida aos 21 anos e a causa é um mistério, mas acredita-se que o Chris ele estava realmente frustrado por não obter sucesso como lutador livre igual os irmãos. O pai Fritz foi diagnosticado com câncer no cérebro e pulmão e faleceu em 1997. O Kevin é o 2º filho, o último sobrevivente da família, um dos mais bem-sucedidos no universo da luta livre. O Kevin se casou com a Pamela e eles tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas e 13 netos. O Kevin se aposentou em 1995, retornando à luta livre ali apenas em 2005 e 2017.
Os seus dois filhos, o Ross e o Marshall, seguiram a mesma carreira do pai, inclusive o Kevin era o treinador deles. E o Kevin e a Pen compraram um rancho no Texas para viver com toda a família, todo mundo mesmo. Obviamente, por se tratar de uma adaptação, há algumas mudanças aqui no filme. Por exemplo, em Garra de Ferro, o David e o Carrie não se casaram e não tiveram filhos. O Kevin se casou, a gente viu que ele teve 2 filhos, o terceiro estava a caminho e parou por aí. A reta final de Garra de Ferro traz 2 momentos muito lindos. A primeira é a cena do Kevin ali observando os filhos brincando no jardim, como eu disse, e a outra a gente vê o reencontro dos irmãos que já faleceram. Então a gente vê o Carrie chegando e reencontra com o Mike e o David, e ali ele conhece o Jack Jr., né, já que ele é o irmão mais velho e foi o primeiro a morrer e morreu muito cedo. Então esse reencontro mostra aquela sensação forte de alívio e de paz para eles, como se assim, putz, agora finalmente eu estou bem, né, sem toda aquela pressão, sem todos aqueles problemas. A gente consegue sentir isso nessa cena, é muito lindo. E na reta final a gente vê assim que o Kevin, ele pede pro pai ir socorrer o Carrie, ele deixa o Carrie ali, e aí é o momento em que ele acaba tirando a vida, e aí isso foi o estopim pro Kevin. Ele diz assim, chega, não aguento mais. Ele vai lá, vende a empresa de luta livre, o pai fica puto, corta relações, e o Kevin aceita e fala assim, também não dá mais, chega, e eles terminam brigados dessa forma. E ao final o filme traz informações da história real, né, relatando o status atual do Kevin e toda a família Von Erich. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica / dica de filme Garra de Ferro, que está em cartaz nos cinemas. É um filme nu e cru, é um filme impactante, é um filme que começa ali levemente positivo e deixa você em posição fetal no final, porque é bem trágico, né, bem triste, mas é um filme muito bom, merece ser assistido, vale a pena ir ao cinema conferir essa história, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!